E aí, pessoal, é preciso fazer uma pergunta, que a gente até de certa maneira começa a entender a resposta. De quem é a culpa? E o que a gente vive neste período do Grêmio de 2015 para cá. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, no primeiro comentário você tem o passo a passo do trabalho home office, que lhe dá mais de R$4.000 de renda extra por mês. Investimento de R$67. Está aqui no link. Entre no link e entenda este trabalho que não é nada mirabolante, que pode ajudar você nesta oportunidade. Não perca essa questão. Hoje ainda impactado pela saída de Paulo Luz. Aí vai se perguntar, pô César, o que tem o Paulo Luz? Paulo Luz não foi bem. E a gente vai chegar a uma conclusão curiosa. O futebol do Grêmio, ou no caso os vice-presidentes de futebol do Grêmio, não foram bem. Exatamente. Vamos fazer uma retrospectiva? Vamos. Em 2015, quando chega o presidente Romildo, o diretor de futebol era César Pacheco, vocês lembram? E vocês lembram como saiu César Pacheco? O executivo era Rui Costa. César Pacheco sai após a queda na Libertadores. E Rui Costa, muito pressionado, duramente pressionado, também não resiste. Já no outro ano, é verdade. Quem entra? Beto Guerra com Antônio Dutra Júnior. Vocês lembram? Vocês lembram o tamanho das críticas a Beto Guerra e Antônio Dutra Júnior, que determinaram ali a queda de Roger, então treinador, e que criaram um ambiente muito ruim, tanto para o Beto Guerra quanto para o Antônio Dutra Júnior, que estavam lá se doando ao Grêmio. O presidente Romildo, fora um pouco do contexto, e a troca de treinadores. Vem Renato, e com o Renato vem também, por um período curto, Adalberto Praz e Odorico Roman. O Grêmio ganha a Copa do Brasil e Adalberto Praz deixa o departamento de futebol. Porque questões mais particulares. E aí vem o ano de 2007, brilhante ano de 2007. Odorico Roman vence a Libertadores. Ele e Saúl Berchevski, histórico dirigente do Grêmio. Histórico. Esteve no Grêmio, olha, 40 anos dirigindo, tanto departamento de futebol, departamento médico, não vem a discussão aqui de Saúl Berchevski. E Odorico Roman, campeão da Libertadores, vou repetir, campeão da Libertadores, sai desgastado no vestiário. E vem o ano de 2018 e quem assume? O presidente Duda Crefft, filho do patrono do Grêmio, Dr. Fernando Crefft. E Duda é muito duramente criticado. Ele, Beto Guerra e Deco Nascimento, também dirigentes de grandes serviços para o Grêmio. Ficam em 2018, ficam em 2019 e saem apanhando em 2019. Apanhando interna e externamente. Aí já desde 16 com Renato Portaluppi no comando do futebol. Só que, curiosamente, sempre com um caminho direto com o presidente do Grêmio. O vice de futebol, o diretor de futebol ou os diretores de futebol sempre como coadjuvantes desse processo vitorioso de Romildo Bolzan, o grande vitorioso, e Renato Portaluppi, o mito, o grande líder do ponto de vista da idolatria do torcedor. E em cima dessa realidade, a gente chega em 2020, onde Romildo e Renato assumem e fazem as mudanças importantes e em seguida colocam Paulo Luz, também um dirigente de ordem de serviços prestados, muito mais de bastidores, mas também um homem importante, assim como Duda Crefft, assim como Beto Guerra, assim como Deco Nascimento, assim como Odorico Roman, assim como Antônio Dutra Júnior, e assim como tantos outros que por ali estiveram. E hoje o Grêmio se despede de Paulo Luz com a sensação de que o fracasso é dele. Mas como em determinado momento se colocou em Duda Crefft o fracasso, se colocou em Beto Guerra o fracasso, se colocou em Deco Nascimento o fracasso, se colocou em Odorico Roman o fracasso, se colocou em Antônio Dutra Júnior o fracasso, e se coloca nos homens do futebol o fracasso. E isso de um modo geral. E quando a gente tem isso, a gente precisa avaliar um pouco mais,
porque Rui Costa também caiu pelo fracasso. E eu falo isso do ponto de vista da análise do torcedor. O homem do futebol do Grêmio foi o homem que perdeu. E a culpa, claramente, está longe do departamento de futebol. Nós temos, por exemplo, nesse caso aqui, eu não acabei não citando, Celso Mate e Cláudio Tavares, também diretores de futebol, também homens de serviço prestado, sobretudo dentro do Conselho do Grêmio, que sequer são citados, mas terminam como quem em tese não deu certo. Nós temos André Zanota, nós temos Júnior Chávari, nós temos Rui Costa, e nós temos mais perto Klaus Câmara, agora Marcelo Rudolph, que de certa maneira são um pouco escanteados da grande crítica. Quando a gente começa a compreender esses pontos, a gente diz o seguinte, vem cá, troca a gente, e o sistema é o mesmo. E aí? A culpa é de quem? A culpa não pode ser colocada em cima do Duda em um ano e em cima do Paulo Luz no outro ano, como se fossem eles os elos do fracasso. O presidente Romildo estava em todas. O Renato Portaluppi, treinador do Grêmio, estava em todas. O elo das vitórias sempre foram colocados em cima dos dois. Eu estou muito incomodado, sim, com isso. Porque eu acho que o Grêmio continua sem ir dentro do problema. O problema está exatamente neste elo Renato Romildo. Romildo tem uma forma de conduzir que não ataca Renato Portaluppi da maneira que deveria atacar. Coloca normalmente em cima dos homens do futebol uma culpa sem dar poder. O que nós falamos aqui? Paulo Luz não tem poder, Duda Crefft não tem poder, porque Renato é o poderoso. Se o Renato é o poderoso, a culpa é do Renato. Se o Romildo é o poderoso, a culpa é do Romildo. Nós não podemos aqui sempre colocar no homem do futebol que fracassou de 18 para cá em cima de uma realidade que não é totalmente verdadeira. O Grêmio passa por um processo claramente de diminuição do departamento de futebol, entregando o poder para o Renato, e aí nós temos que ir dentro da culpa de verdade, que não é do dirigente, e sim do treinador e do mandatário máximo do clube. Romildo Bolzan tem culpa. Romildo Bolzan tem culpa quando ele toma as decisões e depois ele traz um homem do futebol. Está acontecendo a mesma coisa neste momento. O Grêmio começa tirando o homem do futebol e escolhendo o treinador. O Grêmio começa colocando um executivo e escolhendo os jogadores, quem sai, quem entra. E o Grêmio, mais uma vez, vai colocar o homem do futebol para ser uma figura decorativa e o primeiro a ser colocado dentro de uma bandeja. Essa é a realidade do processo. Ou a gente toca no ponto que tem que tocar, ou nós vamos ficar sempre conversando de forma paliativa, criando em cima de homens que têm grandes serviços ao Grêmio, que trabalham de graça para o Grêmio, e dando poder a quem efetivamente está lá por ou uma carreira profissional, que é legítimo, ou um treinador, ou um executivo, ou dois executivos, ou um CEO, ou quem quer que seja. Eu quero só fazer um alerta, porque quando eu faço a pergunta de quem é a culpa, eu quero efetivamente que a gente discuta de quem é a culpa. E não coloque na bandeja homens que, em tese, servem para o Grêmio. Sempre serviram para o Grêmio. Todos que eu citei aqui. Vou repetir. Beto Guerra, César Pacheco, Duda Crefft, Antônio Dutra Júnior, Saúl Berchevski, Odorico Roman, Deco Nascimento, e mais próximo agora, Paulo Luz, Celso Mate, Cláudio Tavares. Eles são os culpados? Não. O culpado está na estrutura. E acho que o presidente Romildo tem que olhar no espelho agora e dizer o seguinte: eu errei na forma de conduzir. Eu preciso mudar. O projeto vitorioso aplaudido por todos e por mim especialmente, o presidente sabe o que eu estou falando. Porque quando o presidente estava sozinho, eu estive lá
em 2015 dizendo, segue presidente que o teu caminho está correto. E deu certo. Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Mas eu estava lá apoiando ele, daí fiz colunas apoiando ele. Pois agora eu digo, o mesmo homem que eu apoiei lá é o homem que eu estou criticando hoje. A culpa está exatamente na forma do presidente Romildo conduzir. O presidente Romildo tem sim que diminuir o espaço do Renato ontem e dar espaço para os gremistas dizerem como é o andamento do próprio Grêmio. Quem tem que dizer isso são os gremistas, não são os profissionais. Os profissionais precisam e são importantes, mas eles precisam cumprir o que diz a estrutura do Grêmio e da diretoria, sobretudo. Então, em cima dessa realidade, eu peço que a gente analise bem quando a gente culpa, quando a gente dá, de fato, dificuldades para quem deveria ter ou não dificuldades. Quando a gente coloca e, de certa maneira, se sente assim. Hoje eu me incomodei muito com a nota do Grêmio. Muito com a nota do Grêmio. Por quê? Porque a nota do Grêmio entregou Paulo Luz para o problema. E Paulo Luz não é o problema. O problema, quando eu digo aqui, falta poder por Paulo Luz, eu estou dizendo o Grêmio não deu poder para o vice-presidente de futebol, que é uma figura fundamental no Grêmio. Quem não lembra de Alberto Gali e a força dele, quem não lembra de Cacalo e a força dele. Pois nessa estrutura que o Grêmio montou hoje, a gente esquece que o Odorico Roman foi o homem que ganhou o departamento de futebol quando o Grêmio ganhou a América. A gente esquece que Adalberto Praz era o homem que ganhou a Copa do Brasil. Por quê? Porque a Copa do Brasil ganhou o Renato e ganhou o Romildo. A Libertadores ganhou o Renato e ganhou o Romildo. E isso está errado. E isso está errado. E quando a gente pensa isso, a gente precisa ir dentro do processo. Quem conhece política do Grêmio, quem conhece, hoje tem muita gente dando palpite sobre política do Grêmio, porque eles se dizem conhecer, mas nunca entraram lá. Quem conhece a política do Grêmio sabe como isso funciona. E está na hora da gente olhar para dentro do processo e dizer o seguinte, vamos resolver. Eu tenho medo de uma debandada. Eu tenho medo de uma debandada. Não comecem, e vocês têm que pensar isso, daqui a pouco vai começar a ter uma série de notas com saídas de pessoas lá de dentro. A grande vitória do presidente Romildo foi agregar força a valores. O Romildo começou a perder esses valores. Exatamente por esse processo de diminuição do espaço do mandatário para o treinador. O Grêmio precisa corrigir ontem. A culpa está na estrutura. A culpa está em Renato e está em Romildo. Entendam isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.